Essa mensagem que vai ser ministrada hoje, ela tem dois objetivos muito claros que foram dados pelo Senhor para mim durante essa semana. A gente vai caminhando, vai pensando, que vai compartilhar com a igreja do Senhor, né? E se eu pudesse colocar aqui uma proposta, são duas palavras, duas direções. Nós vamos falar sobre santidade e sobre cultura. A gente está aí onde o mundo está celebrando a festa da carne, o carnaval, e nós estamos aqui buscando a presença do Senhor. E nós temos boas referências bíblicas sobre o que envolve a cultura e o que envolve a santidade. Nós vamos conversar hoje sobre o tema o poder do não em uma geração do sim. A gente pensando na igreja, pensando na sua vida, nas nossas vidas aos pés do Senhor. Tem muita gente que está aí de fato entendida do que está fazendo, à luz da palavra de Deus, e graças a Deus por isso. Eu gosto de pensar sempre que é a maioria, né? Mas eu acredito que não todos. E aí há uma importância muito grande da gente tocar nesse tema, santidade. Santidade é algo que agrada o Senhor. A gente sabe que sem a santidade ninguém verá Deus. E nós temos muitas direções na palavra do Senhor que nos exortam, que nos incentivam a buscar uma vida de santidade. Não é um assunto que às vezes as pessoas gostam de ouvir, mas é um assunto que nós aqui tratamos o tempo todo na vida da igreja. Nas aulas do CTM, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, a gente nessa igreja tem essa preocupação em falar sobre santidade, sobre pecado, sobre os temas que para a cultura gospel atual, para a cultura cristã atual, parece que são temas superados, né? Parece que são temas que não podem ser tocados. Mas a gente tem essa preocupação, né? Manter o evangelho puro como ele é. Quero convidar você para abrir sua Bíblia nesse momento, no livro de Daniel. Nós vamos lá para o capítulo 1. Quero fazer essa leitura com você. A gente vai usar a história de Daniel e nós vamos fortalecer os pensamentos de hoje, nosso entendimento sobre hoje, sobre o que vamos compartilhar hoje, pensando na questão de cultura e santidade, pensando aqui na história de Daniel. E a Bíblia diz lá no capítulo 1, a partir do versículo 1, o seguinte para nós: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá. Presta atenção nessa expressão, o Senhor entregou. O Senhor entregou. Isso é muito sério. A gente está falando de uma nação pagã que vem invadir Israel, parte de Israel, né? E agora o Senhor entrega nas mãos do rei Nabucodonosor, o rei Jeoaquim. Então diz o texto no verso 2, o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Uma humilhação, né, gente? Para pensar na tristeza disso, os utensílios da casa do Senhor sendo depositados agora diante de um Deus pagão. Verso 3 diz, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Agora tem um detalhe muito importante. Quando a cultura de alguém precisa ser mudada, intencionalmente as pessoas querem mudar a cultura de alguém, a pessoa precisa de conhecer duas coisas: a língua e os escritos, a parte, vamos dizer assim, gráfica, e também a cultura. E aí o Nabucodonosor deu essa ordem para Aspenaz. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Se você conseguir mudar os pensamentos a partir do ensino, e ao longo de mais ou menos 35, 40 anos é o que a gente vê acontecendo na nossa nação,
em relação à questão dos valores familiares que só estão sendo degradados e lançados para baixo. Foi um trabalho de longas datas. A gente está falando de um momento da história onde um reinado invade o outro, e agora é necessário, na perspectiva do rei, ele não estava errado, agora de mudar os pensamentos desses jovens. Isso vai ficar bem claro depois, na mudança do nome desses jovens, porque eles querem mudar tudo. E o verso 5, então, vai dizer o seguinte: da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses, encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse aqui era o nome hebraico, né? O nome hebreu desses jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos eles com significados profundos. Você pode pesquisar isso depois, a gente não vai atentar a esse detalhe aqui. E olha o verso 7, ele diz: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Olha só, a intenção, né, certa de querer mudar não apenas a cultura, mas também quem eles são. E o texto vai falar: a Daniel deu o nome de Beltsazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e a de Azarias Abidnego. Todos esses aqui eram divindades babilônicas, eram deuses pagãos. É interessante a gente notar isso. Por que mudar? Porque havia um propósito de mudar a cultura deles, mudar o coração deles, mudar a forma santa com que eles viviam. Agora tem um detalhe muito especial, e aqui nós vamos falar sobre Daniel. Daniel, contudo, tem um porém aí, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho que o rei pediu que o chefe dos oficiais Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia dele. E, gente, interessante, quando continuamos lendo a história aqui, Daniel deliberadamente decide não se contaminar com a comida real, e nós não estamos falando de qualquer comida, nós estamos falando das melhores comidas, nós estamos falando dos melhores cozinheiros da nação, da Babilônia. Essa aqui era a grande potência do momento, junto com a Síria, que depois eles vão ser derrubados pelo Império Persa, mais adiante ainda, e a Pérsia, então, é o terceiro reinado que vai governar tudo. Mas é interessante que quando se pensa, por exemplo, no banquete de um rei, a gente não está falando de uma comida qualquer, a gente não está falando de uma bebida qualquer. Nós estamos falando dos melhores vinhos, das melhores bebidas, nós estamos falando das melhores comidas, daquelas comidas que são muito bem preparadas e apresentadas até com o objetivo de tornar elas mais agradáveis. Para pensar um pouco, né? Eu acredito que alguns de vocês que estiveram hoje juntos em família, quem aqui hoje comeu frango? Ninguém? Alguns. Olha quanta gente comeu. Vocês compraram frango? Alguém comprou frango? Foi lá no lugar que vendia o frango? Alguns aí. Olha só que interessante, para pensar comigo. Quando a gente vai comprar o frango, nós temos 2 possibilidades. Você chega lá, e aí o rapaz faz uma pergunta para você quando ele vai preparar o frango, ele vai colocar na embalagem, certo? Qual que é a perguntinha que ele faz? Você quer que corte ou não? Sim ou não? Sim. Pelo menos o lugar que a gente compra lá, 2 lugares que a gente está acostumado a comprar aqui, eu chego lá, pago, e o frango está caro hoje, misericórdia, está preço de ouro o negócio, né? Está uma fortuna o negócio. Mas aí ele pergunta para você: o senhor quer que corta ou o senhor quer que deixe inteiro? Quando você pega o frango inteiro, leva para casa, ele vai bonitinho, ajeitadinho ali, apresentável. Quando você olha para aquele frango inteiro, dá até, apesar que quando você está com fome, estando cortado ou não, vai do mesmo jeito. Mas é interessante quando o frango está inteiro ali, a aparência dele é mais agradável, né? E aí observa, se você pede para ele cortar, ele vai cortar e vai botar dentro daquela bandeja lá, daquela marmitex lá, e você leva para casa. Quando você abre aquele negócio, não tem cara de frango, tem cara de picadinho de frango, né? Tá tudo meio que misturado, aquela coisa toda. Aí quando você vai puxar uma parte assim, o osso já fica para trás, é uma coisa linda, né? Bacana. Eu só falei sobre isso para tentar exemplificar que quando a comida era apresentada para esses jovens, embora que prisioneiros, eles eram
dos principais da nação, eles eram filhos de príncipes, gente da alta sociedade, a comida não era apresentada de qualquer jeito para eles. Era apresentada de um jeito que tentasse convencê-los a se alimentar, porque aquilo ali era o melhor. Só que tem um detalhe, dentro dessas culturas pagãs, o que a gente não pode esquecer, é que muito que era oferecido era consagrado. E aí tem um problema muito sério. Quando uma coisa é consagrada e alguém vai lá de alegre, passa a mão naquilo e come, sem saber que foi consagrado, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas apenas para que a gente possa ilustrar aqui essa ideia, do quanto era agradável e apresentada a comida que Nabucodonosor servia para esses jovens. Mas Daniel, ele decidiu fazer o seguinte: eu quero uma dieta diferente. E aí, por conta própria, pensa, acredito, busca a direção do céu, e Deus fala para ele: você vai comer legumes, verduras e tá bom. Quem sabe, não sei se naquela época exatamente, pelo menos quando se pensa em Egito tinha, mas ali eu não sei, eu não vou saber especificar, mas arroz, alguma coisa, arroz é mais da nossa cultura aqui, Mas, enfim, era tudo muito apresentado, mas Daniel decidiu, e a Bíblia diz, tem uma expressão aqui muito forte, não se contaminar com as iguarias do rei. Tem uma versão antiga que fala iguarias. Ele decide, ele escolhe não se contaminar com a comida do rei, com a bebida do rei. O que ele vai comer? Vai comer legumes, verduras, frutas. A gente chama isso aqui, na nossa cultura bíblica, na nossa cultura cristã, de o jejum de Daniel. É uma forma de se fazer jejum. É uma forma de fazer jejum. Tem várias formas que você pode fazer o jejum. Mas Daniel, então, ele decide caminhar trilhar esse caminho da contramão daquilo que estava sendo apresentado. Óbvio que ele teve que aprender a cultura, ele teve que estudar os livros, ele teve que crescer com os livros. Eu acho que há muito valor nos estudos. Eu gosto muito de ler, leio bastante, gente, leio muito mesmo. Durante a semana, muita leitura. Em alguns momentos, às vezes que eu estou também em casa, às vezes paro para ler, às vezes eu coloco audiobooks e vou acompanhando a leitura para facilitar um pouco mais alguns entendimentos, mas é assim, a cultura, ela é formada, a nossa cultura eclesiástica ela é formada através do ensino. Por que a gente tem CTM aqui? É cultura bíblica, Quando você pega aí os temas, e cada tema, e de fato eu te convido a pegar depois o prospecto ali dos cursos que vão ser oferecidos, porque tem curso ali que é assim, algo muito bacana. Tem um curso que chama Jornada, gente, pensa no negócio. Ele é baseado no livro do J.B. Carvalho, e a base ali é transformar essa cultura de meninos em homens, na perspectiva bíblica. Porque está faltando hombridade no dia de hoje, está faltando homem no dia de hoje. Vamos ser sinceros. Você vê muitos homens correndo da sua responsabilidade, deixando de lado. Por isso que, em alguns aspectos, a gente vê aí a sociedade indo para o caminho que está, porque o homem deixa de cumprir o seu papel. Alguns homens se acomodaram no fato de que a esposa está fazendo a parte dela. Isso é muito perigoso e vai na contramão da cultura bíblica, se a gente for parar para fazer uma análise mais profunda. Então, só um convite aí, pega depois, vai estudar, porque é importante. Eu vou frisar novamente o verso 8, 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Lógico que ele tinha que comer, ele vai fazer uma dieta diferente, e no final dessa dieta, desses 3 anos, aliás, ao longo desse período, o que se observou? É que Daniel, assim como os outros jovens, ele não perdeu peso, ele continuou com aparência boa, diferente dos outros, que nós não temos citados aqui, porque não era só o grupo de 4. Nós temos a citação de Daniel e dos outros 3 jovens, os amigos mais próximos. Eles eram aqueles que possivelmente eram amigos e que caminhavam juntos e que viveram situações juntos. Basta a gente olhar para o livro de Daniel, que a gente vai encontrar essas figuras depois um pouco mais adiante. Então a gente vai falar hoje sobre a questão da santidade, da cultura. Eu quero que você comece a abrir o seu coração para aquilo que você vai ouvir aqui. Certamente você já sentiu uma pressão silenciosa na sua vida, na sua mente, te levando a agir de um jeito que não agrada a Deus, te levando a falar alguma coisa que no final das contas você fala, poxa, eu não deveria ter dito dessa forma.
e viver de um jeito que, na verdade, é o jeito que o mundo quer. Né? Você para pensar, e eu ouvi uma palavra de uma moça essa semana, uma empresária muito bem sucedida, 35 anos de idade, e ela falou de uma coisa que hoje está em baixa, e eu particularmente valorizo muito, e nós aqui na nossa cultura eclesiástica valorizamos muito, que é a virgindade. E ela falou abertamente. E outra coisa, não é de igreja não. É uma mulher de princípio. Uma empresária, ela falou assim, eu decidi esperar. Eu só vou perder minha virgindade quando eu me casar. Gente, de verdade, eu olhando para aquela palavra, eu falei, gente, Deus, é isso. E é isso que às vezes falta dentro do contexto da igreja. Vamos ser bastante sinceros. É difícil esperar, mas é o caminho que agrada a Deus, a gente já sabe disso. Então, observe, uma pessoa que não teme a Deus, mas que tem um valor muito profundo, que tem, de alguma forma, ela aprendeu, de alguém ela aprendeu. Possivelmente são traços familiares isso, alguns valores familiares, ou algum traço de algum amigo que influenciou muito positivamente a vida dela. Né? E ela falou, não, eu decido ser dessa forma, porque eu consigo entender que eu só vou deixar esse estado de virgindade quando eu encontrar aquela pessoa que eu acredito que vai ser o meu esposo. Bacana, gente. Eu acho que a gente precisa de olhar para essas coisas e, sabe, entender que são boas referências a serem seguidas. E quando a gente fala da mulher, não é só a mulher, para o homem também. A propósito, na perspectiva do mundo, o homem que trilha esse caminho da virgindade, aos olhos do mundo é um trouxa, é um babaca, é um bobo, é um tonto. Porque, infelizmente, de ambos os sexos, há um ataque ferrenho de um contra o outro. Você vê homens investindo ferrenhamente nas mulheres e mulheres também investindo ferrenhamente nos homens. Você sabe do que eu estou falando. Ninguém aqui, acredito que não enxerga essas coisas e a forma com que o mundo está se expondo. Você vê hoje, por exemplo, jovens meninas e meninos se expondo ao ridículo, expondo seus próprios corpos. E aí, quando a gente, então, para pensar um pouquinho nessa questão de cultura, né, a gente tem essa festa que é celebrada no nosso país. Em alguns outros países eles tentam reproduzir, mas igual acontece no Brasil não existe. A gente tem aí um momento onde muita gente se perde. Aí vem aquela pergunta, mas o crente não pode, o crente não deve. Gente, Paulo me ensinou uma coisa, e eu aprendi muito cedo na minha vida, graças a Deus por isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ponto. É lícito que eu vá para a avenida? É lícito que eu vá para assistir, para ver? O que eu vou ver? Eu vou ver possivelmente pessoas seminuas, pessoas se oferecendo. Se eu for para lá, possivelmente eu vou ser tentado, você vai ser tentado. Você vai ouvir o som de tambores que fazem invocações deliberadamente. Deliberadamente. Invocações, você vai ouvir músicas que fazem também invocações. Eu não estou dizendo que todas elas fazem isso, mas quando a gente olha no que está por trás, isso é muito sério. Tem um rapaz que eu não me lembro agora o nome dele, ele é um satanista, muito conhecido no mundo do satanismo. Ele estava participando de um podcast esses dias, e mesmo se eu conhecesse, eu não ia dizer o nome dele aqui, obviamente. Mas eu me lembro que ele estava dizendo sobre exatamente essa festa, que é, vamos dizer assim, esse culto da carne que é realizado ao longo desses dias. Ele estava falando que no momento em que o carnaval vai acontecer, nas avenidas e tudo mais, nos salões, e tem salão de todo jeito que vocês possam imaginar, onde as pessoas quase que ficam literalmente nuas, inclusive os mais reservados para determinados grupos de pessoas. E ele estava falando que nesse período há muitos demônios que são liberados de uma forma muito mais intensa para atuar na vida das pessoas, especificamente na questão da sexualidade. A gente sabe disso, que o carnaval é uma festa da sensualidade, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Pastor, então não posso ir? Você vai para evangelizar, você vai para falar do amor de Deus, vai com Deus, irmão, mas vai no propósito. Nós temos 360 dias do ano, para falar do amor de Deus. Aí a gente, como crente, agora alguns, não, mas agora chegou a hora da gente falar. Gente, na hora da gente falar é o tempo todo.
Porque só no carnaval alguns têm essa preocupação de querer ir para a avenida para falar do amor de Deus. Eu não estou dizendo que é errado, não é isso. Mas se o estilo de vida da igreja ou daquela pessoa não é evangelizar com a sua própria vida, os outros 360 dias, por que você vai querer ir lá para o carnaval para evangelizar? Tem alguma coisa meio fora dos eixos aí. Então é quanto a isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Eu não estou aqui para criticar as igrejas que fazem movimentações nesse período. Eu fiz isso uma vez e o preço foi muito caro, que eu paguei para reparar essa falha minha. Foi uma crítica que eu fiz, assim, bem acerrada, e não foi bom para mim. E eu aprendi que nós temos que respeitar os outros, as diversas culturas. Quando a gente para pensar na nossa cultura eclesiástica local, Betel, de verdade, para mim, eu já até pensei, já até imaginei, mas não encaixa, gente, não encaixa. Na minha perspectiva, como pastor desse rebanho, eu não consigo... É o que eu falei para vocês, é o nosso estilo de vida, 360 dias do ano. A gente sai para evangelizar, a gente sai dessas quatro paredes. Não, nós temos períodos do ano em que saímos para evangelizar. A nossa evangelização é pessoal e é uma questão de consciência. Então, quando é que nós evangelizamos? Todos os dias. Mas movimentações, a gente não tem que fazer só nesse período. Se você quer fazer nesse período, vá, mas vá de forma consciente. E saiba que ali você vai ser bombardeado espiritualmente, por isso você tem que estar preparado espiritualmente falando. Se você não estiver preparado espiritualmente falando, e aí, para finalizar essa palavra desse rapaz, desse satanista, ele diz, eu não vou. Aí perguntar, mas por que você não vai? Porque há demônios que são liberados de uma forma muito forte e eu não tenho condições de lidar com eles. E o cara é um expert a nível de Brasil em relação à questão do assunto satanismo, porque ele é um satanista deliberado. E ele fala dos crentes, ele fala um monte de coisa dos crentes. Ele fala, vocês acham que estão indo lá para fazer o bem e tal, e aí, gente, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, cada um faz aquilo que está de fato alinhado no seu coração, mas eu repito, para nós como estilo de evangelização, a gente vai colocar um abadá, vai colocar uma roupa característica, um turbante na cabeça, ou alguma coisa assim, para ir para a avenida, mesmo que se for para tocar uma música em ritmo gospel, eu não consigo, gente, desculpa. Para mim não entra, não encaixa. Na minha visão, né, ao longo desses anos, 30 anos de ministério, não encaixa, não dá. Já tentei olhar assim e falar assim, poxa, mas será que tem a ver mesmo? Será que não é vamos dizer assim, um farisaísmo da minha parte? E aí choque, né? Você tem choques, você entra em choque. Eu falei, não, a questão não é farisaísmo, é o conhecimento da Escritura. E conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Eu fui liberto. Para mim era normal antes, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, o pastor não chegou para falar para mim, não vai para o carnaval. Eu ia quando era garoto. O pastor não chegou, o líder dos jovens não chegou, ninguém chegou. O Espírito Santo de Deus me convenceu de que não era um ambiente bom para eu estar. O Espírito Santo me convenceu, então tem muito mais a ver com a sua profundidade espiritual, algumas coisas, do que com até o que o mundo está impondo, que coloca como um ideal a ser seguido. Então, gente, é uma palavra de cuidado aqui nessa noite. Já percebeu como a cultura, ela tenta formar a nossa mente, ela tenta moldar a nossa mente? Eles dizem assim, tudo é permitido. E eles dizem que ser santo hoje é inadequado. Na verdade, essa conversa de santidade é conversa de gente doida. Então, eu vou ser doido até o final da minha vida. Eu não sou perfeito, mas eu procuro sim viver uma vida de santidade aos olhos de Deus, não aos olhos de vocês não. Porque ser santo aqui na frente, ser santo a hora que eu estou sentado ali, levantando a mão, adorando, é fácil. Quando eu saio daquela porta para fora, eu entro dentro do meu carro, aí eu sou provado na minha santidade. O ambiente aqui é propício para a santidade, irmãos. É propício. É um ambiente mais, vamos dizer assim, que a gente está mais focado no assunto, na palavra de Deus. Então é mais tranquilo para a gente desenvolver a nossa santidade nesses ambientes, né, como nós estamos aqui. O capítulo 1 de Daniel, ele vai apresentar para nós um jovem que estava em uma guerra cultural muito doida. A Babilônia, ela mudou o nome deles, tem a ver com identidade. O seu nome tem a ver com a sua identidade.
O seu nome traduz muito quem você é. A Babilônia mudou o ensino deles, questão de mentalidade, então houve uma mudança de identidade, mentalidade, e a Babilônia tentou mudar até a dieta deles. Mas aí Daniel falou, bom, eu não preciso me contaminar com isso. Agora, entenda, se essa expressão contaminar com a comida está registrada ali, é porque ele entendeu que tinha alguma coisa errada. Está dando para entender? Como eu disse, possivelmente eram alimentos que eram consagrados. Não vai ficar explícito isso no texto, mas é o que alguns comentaristas falam sobre essa expressão, porque é interessante a gente parar para olhar para as expressões. O rei ele não queria, desculpem, o rei, Nabucodonosor, ele não queria escravos apenas. Ele queria convertidos à sua cultura pagã. E o que o mundo tenta fazer com a gente o tempo todo? Nos converter à cultura pagã. Por isso que, às vezes, quando uma pessoa ela está com os pés no Evangelho e um outro pé lá fora, é um choque terrível, é uma confusão que quase que não se acaba. Pastor Charles Swindoll, ele fala uma coisa muito interessante sobre caráter, vai ser projetada aqui a frase. Ele disse assim, o caráter ele é revelado na crise, não no conforto. Daniel mostrou quem era quando ninguém de sua casa estava olhando para ele. Ele não tem os seus pais do seu lado, lembra? Na perspectiva das invasões, eles separavam as famílias. Não importa se era criancinha pequena, não. E se sendo deportado a pé ou em cima de carruagem morresse, ele simplesmente pegava a criança e jogava no deserto e pronto. Era assim. Daniel estava só, mas tinha uma coisa importante. Ele tinha Deus no seu coração. Amém? O Senhor estava com ele. O Senhor era com Daniel. Queria que você compreendesse o seguinte, o texto nos mostra um segredo. Daniel resolveu no coração a questão. Você sempre resolve antes. Tentação, quando é que a gente vence, irmãos? É na hora da tentação? É antes. É antes que a gente consegue vencer. A decisão ela acontece dentro antes de ser vista fora, na vida dele e na minha vida e na sua também. E ele venceu a batalha privada antes de vencer a batalha pública. Então, entenda uma coisa, Deus ele vai te preparando para você conseguir vencer o que a cultura quer colocar como ideal para você no reservado, quando você está sozinho, quando você está longe dos olhos das pessoas. Quando você está dentro da sua casa e ninguém está te vendo, e você faz a escolha de se conectar com os céus, de aprender da cultura dos céus a partir da leitura da palavra de Deus todos os dias, e aí você começa então a receber forças para vencer as batalhas, mas tudo começa onde? No privado. A sua santidade é a maior arma de guerra, irmão, contra as ciladas do diabo, entenda isso, a sua santidade é a maior arma que você possa ter. Essa é a lógica do reino. Quem diz não para o mundo, diz sim para Deus. Então a gente vai olhar agora para algumas verdades. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para algumas coisas que precisam ser ditas nessa noite, e se pensando na história de Daniel. Primeira coisa, Daniel ele entendeu a batalha da identidade. O que ele consegue trazer para dentro do seu coração? A cultura não vai me mudar. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar jejuando. Isso é verdade, porque num dado momento lá na frente da história de Daniel, a Bíblia vai dizer para nós que ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Aí o pessoal com bronca de Daniel fala, não, a gente tem que lascar a vida desse cara. Vamos dar um jeito de complicar a vida dele. Eles vão até o rei emite um decreto sem pensar muito. Qualquer pessoa que fizer um ato de adoração, uma oração a qualquer outro Deus que não seja o rei, porque naquela época o rei era cultuado, a gente sabe disso, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel continua orando do mesmo jeito. Daniel tanto era um homem de oração que num dado momento da história, nas revelações que ele foi recebendo, isso lá para os idos do capítulo 9 a 11 aproximadamente, a gente vai ter uma expressão muito forte. A Bíblia diz para nós que ele entra num período de oração e jejum durante 21 dias. Isso vai ficar claro para nós porque o texto vai dizer que o príncipe da Pérsia, se referindo a alguma potestade, muito possivelmente, ele demora para trazer a resposta que Daniel estava buscando na presença do Senhor. Então houve uma resistência para que a resposta viesse. E aí então um dos anjos do Senhor intervém nessa história,
E aí a resposta chega até Daniel. Se você ler a história, você fica assim encantado com a postura de Daniel ao longo da sua vida. E nós agora, quando falamos da cova dos leões, estamos falando de Daniel já com 80 anos de idade. Comecinho da história, de 17 a 25 anos no máximo, jovenzinho. Mas lá na frente já tinham passado os reis. O Nabucodonosor já tinha ido embora. Eram outros reis. Ele passa aí por pelo menos mais 2 ou 3 reis adiante no reinado. E ele é aquela pessoa consultada. Então Daniel e seus amigos, eles aceitaram mudar de roupa, mas não a essência. Né? E você precisa entender isso. Você pode até mudar de roupa, irmão. Né? A gente aqui não tem essa preocupação em relação à questão de vestimenta. Desde a lógica que você procure colocar uma vestimenta que seja agradável aos olhos do Senhor, lugar quente desse ainda. Vocês não vão me ver de terno aqui, mas de jeito nenhum. Difícil. Nem que estivesse gelado aqui dentro agora, muito provavelmente vocês não iam me ver de paletó e gravata. Não sei, uma ocasião especial, sei lá, um momento, né? Ontem teve casamento da Luísa aqui, né? E aí tem lá o meu paletózinho, aquela coisa toda. Daí eu leio lá no prospecto, não, é para ir mais, né, bem tranquilo, tal, mais esporte. Falei, pronto, fechou. Vou soltar uma camisa em cima, uma calça da cor que foi dito, e está feita a coisa, né? Vou ter um tênis no pé e pronto. Branquinho, fechou. Então é isso, olha só. A Bíblia vai dizer para nós o que ela é em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Amém? Nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real. Para pensar como é que um sacerdote real vai se permitir ir para um ambiente onde, espiritualmente falando, o negócio é fogo cruzado para todo lado, é demônio disparando para tudo quanto é canto. Aí eu vou só abrir um parêntese, tá? Você está aqui no culto, que gostoso, adorando a Deus, louvando a Deus. E aí você fala assim, não, mas a questão de traço, de cultura, é bacana, é bonito mesmo. O diabo faz coisa bonita, irmãos, e os homens para fazer coisa bonita mesmo. Se você olhar, né, os carros, as alegorias, é algo agradável aos olhos, é bonito de ver. Porém, a decisão que eu faço é, nem ver eu quero. E aí você sai de um culto desse, recebe uma palavra dessa, você ora, você busca a Deus durante a semana inteira, aí você, na sua casa, senta lá, a telinha está ali, você aperta o controle, isso aqui é o controle, tá? Você aperta o controle, deixa eu ver o que eu vou assistir agora. Aí bota num canal, desfile. Outro canal, desfile. O outro canal, os salões. O outro canal, não sei o que. Nossa, pastor, como você sabe? Porque antes de Jesus eu assistia tudo isso. Ficava a madrugada inteira assistindo. E eu não tinha Jesus. E qual que era o meu objetivo? Era ver o negócio pegar fogo mesmo. Era para ver a promiscuidade acontecer. Eu não tinha Jesus, eu não tinha Deus. E aí, você, com isso, você não precisa concordar com o que eu vou falar agora, mas a partir do momento que você para olhar uma coisa como essa, por bonito que possa ser, você está abrindo uma porta dentro da sua casa, um portal que está sendo aberto. A coisa é mais espiritual do que física. A questão é o que acontece no mundo espiritual, é o que está acontecendo sabe, de uma forma assim tão escrachada. Às vezes a gente acha, irmãos, só abrindo um parênteses aqui, que bizarrice é o que está sendo revelado para nós agora, nesses últimos dias aí do Jeffrey Stein. Obrigado, pastor João. Jeffrey Stein. E aí os arquivos, os filmes, e aí o que se dizia antes, que na cabeça dos crentes era uma teoria da conspiração, porque de fato tem crente que só pensa em teoria da conspiração, misericórdia, né? Tem uns que só pensam em tudo é teoria da conspiração, né? Mas hoje a gente vê que não é conversa fiada, existe uma elite global, existe uma rede de abuso de crianças, isso aí no Brasil tem, Ilha de Marajó, vai pesquisar que você descobre. O que a Damares denunciou um tempo atrás aí é só a pontinha do iceberg, e ela inclusive faz citação dele em alguns momentos. Que eles esse camarada aí, segundo os arquivos que foram revelados, ele estava querendo comprar uma porção de terra para fazer um resort nas proximidades da Ilha de Marajó. Por quê? Porque é lugar de abuso sexual, infantil e tudo mais. E esse povo é envolvido com o satanismo. O satanismo a gente sabe que existe,
E a gente sabe que tem muita gente da elite, não é todo mundo da elite, mas tem gente da elite que é envolvido com o satanismo, né? Então, observe, o mundo ele pode mudar o seu crachá lá no seu trabalho, na escola, mas ele não pode mudar o seu DNA espiritual. Você é um servo de Deus, você é sacerdote real, você é a nação santa, você é um filho de Deus, que Deus trouxe para os braços dele, e a gente não solta das mãos do Senhor. Há 3 verdades sobre identidade que eu queria compartilhar agora. Primeiro, o mundo tenta formatar a sua mente para mudar a sua identidade espiritual. Romanos 12 logo vai dizer, não vos conformeis com esse século, não, mas transformai-vos, a transformação é todo dia eu tenho que deparar comigo mesmo na frente do espelho e dizer, Deus, transforma, mas não é esteticamente falando, não é exteriormente falando, é transforma o que está aqui dentro, toca no que está aqui dentro. Eu costumo dizer sempre aqui para vocês que a conversão é o primeiro passo, e todos os dias a gente tem que se converter, todo dia. Eu estou vivendo uma nova conversão, não estou falando de salvação, irmãos. Eu estou falando de coisas que eu preciso entender que para mim não vale, que para mim não é bom, que para você também não é bom. Sua cidadania, ela é celestial, a nossa cidadania está nos céus. O apóstolo Paulo também vai falar isso lá em Filipenses 3:20. O rótulo externo não define o valor interno. Por isso, 1 Samuel, ele é uma lição muito valiosa para nós, quando a gente olha o momento da escolha de Davi. O pai manda os filhos entrarem, entra um, entra outro, eram uns caras bonitos, de aparência, fortes. Alguns até, acredito que já serviam no exército de Saul. Mas aí o que acontece? O profeta olha, fala assim, cadê o outro? Aqui o outro, tem mais algum? Tem. Onde que ele está? Está lá no campo. Então a gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar aqui. E a Bíblia ali vai dizer para nós que às vezes a gente olha muito para a aparência, olha muito para o rótulo, olha muito para, né, para quem as pessoas, o rótulo das pessoas. Isso não define quem nós somos. O que define quem somos é a nossa identidade espiritual, irmãos. É isso que define quem somos. O pastor John Bevere, ele disse o seguinte, se você não souber quem você é em Deus, você será engolido pelo que as pessoas dizem que você deveria ser. E as pessoas vão dizer assim, mas você é muito quadrado, você é muito bobo, você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. É uma pergunta de gente que quer dobrar a gente e botar no bolso. Você não pode fazer nada. Gente, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eis a questão, eu posso fazer o que eu quiser. Todas as coisas me são, mas nem todas. Aí tem discernimento. Aí entra em questão de discernimento. Eu preciso discernir o que de fato é bom para mim e o que não é bom para mim. Deu para entender, gente? Em nome de Jesus, amém? Então você precisa entender, à luz da Escritura, porque se você também ficar muito livre nos seus próprios pensamentos, a sua tendência natural, presta atenção no que eu vou te falar, a sua tendência natural, porque você tem uma natureza caída assim como eu tenho, a nossa tendência natural é ficar com o que é mais fácil, é ficar com até as coisas erradas. Mas não é o caminho. A gente já foi tocado, o preço foi muito alto, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Segunda coisa para ser entendida, Daniel entendeu o princípio da decisão prévia, resolva antes e vença depois. Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Interessante, o verso 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. Eu me lembrei hoje de 2 histórias de pessoas que decidiram ser tocadas pela palavra de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Alguns anos atrás eu era missionário e eu me lembro de um rapaz que veio dos Estados Unidos. Ele era grandão, quase que do meu tamanho assim, mas ele dava 2 em mim, só que de músculo. O cara era forte demais, muito forte, mas pensa num guarda-roupa em pessoa. Aquele cara acho que pesava uns quase 200 quilos, mas era mais grande o homem. Pensa no homem, altão e forte, mais fortão. Camiseta assim, colado no corpo, que não tinha, acho que coubesse nele. E aí ele fazia apresentações. E o que me chamou a atenção, lógico que foram 2 coisas extraordinárias, mas a primeira delas era a força dele. Ele pegou uma barra não é essa de 3/8, acima de 3/8, meia polegada, uma barra assim dessa grossura de ferro, grande mais ou menos assim. Aí ele mordeu ela no meio e ele dobrou ela assim, ó.
com a força dele, dobrou. Fez nada no dente dele, nada, pensa nada, não fez nada. Nada. Não fez nada no dente dele. E todo mundo estalou o olho. E o que ele usava? O que ele fazia? Ele usava da força dele para compartilhar do amor de Deus. Mas a segunda coisa que me chamou a atenção foi o fato de que, ao subir ali para ministrar a palavra, ele não levou a Bíblia. Eu falei, como que ele vai fazer para pregar? Deve ter alguma coisa na projeção, alguma coisa. Estava falando de muito tempo atrás, não tinha projetor, não era um negócio fácil desse jeito. Era reto projetor, era... Você lembra daquele negócio todo, né? Reto projetor, coloca a letra, tira a letra e passa para lá, e alguém tem que ficar ali puxando, aquele negócio todo. Então, essa época aí. Mas eu me lembro, irmãos, que aquele camarada, ele recitava o livro, o capítulo e o versículo de toda a pregação dele. Aí alguém foi lá e fez a pergunta. E, na verdade, isso também fazia parte do testemunho dele. Ele decorou capítulos e capítulos inteiros da Bíblia. Aí você pergunta, como que ele conseguiu isso? Ele contando no seu testemunho, eu sonho com a leitura da Bíblia. Eu sonho com o Espírito Santo, enquanto eu estou dormindo, me coloca os capítulos da Bíblia e eu leio enquanto durmo. Um negócio doido, é surreal, é extraordinário, é uma coisa sobrenatural. Ele então diz que E quando a gente pegava, naquela época era a versão revista e atualizada que estava em alta, ele recitava exatamente. Alguém, lógico, que traduzindo do lado, ele era um americano e ele ali traduzindo. Essa primeira experiência de alguém que foi tocado pela palavra. E é o que garante a gente vencer a cultura desse mundo. É a palavra de Deus que está enraizada no nosso coração. Segunda lembrança que eu tive hoje. Um senhor que eu conheço a filha dele e minha irmã conhece ele. Ele mora lá em Piracicaba. Esse homem é analfabeto e ele tinha uma vontade de ler a Bíblia. Ele tinha tentado, mas não tinha conseguido, mas a vontade dele era de ler a Bíblia. E aí, um dia, em oração, e ele tinha a Bíblia dele. Ele ia para a igreja carregando a Bíblia dele. E aí ele, em oração, recebeu uma visão espiritual. E a visão foi a seguinte: Deus falando com ele, na visão, filho, abre a sua... Gente, você não precisa de acreditar no que eu vou falar agora, fica bem à vontade, tá? Mas eu creio que esse homem é vivo ainda e ele testemunha por aí afora. E aí, Deus pediu para ele abrir a Bíblia e lamber a Bíblia 7 vezes, que a partir dali ele ia começar a entender. Ele fez isso, quando ele agora volta os seus olhos para a Bíblia, ele começa a ler normalmente a Bíblia. Normalmente, capítulos, textos, e hoje ele. E ele não tem a mesma facilidade com outras coisas, com livros, com outras coisas, com jornal, não tem facilidade. Mas quando na Bíblia, lê perfeitamente. É algo sobrenatural. Pastor, o que isso tem a ver com essa palavra? Daniel entendeu o princípio da decisão prévia. Resolva antes e vença depois. E a gente só consegue vencer antes quando nós escondemos no nosso coração a palavra de Deus. Pastor, não estou com vontade de ler a Bíblia. Então vem que nós vamos botar a mão na sua cabeça agora, irmão. Vamos orar para você agora. Não estou com vontade. Irmão, tem aplicativo. Bota lá para escutar, por favor. Mas o seu espírito precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Você precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Você come todo dia? A não ser que você está num propósito de jejum, né? A gente agora, dia 1º, vai entrar 14 dias de jejum pelas casas de paz, que nós vamos realizar no próximo mês. Intencional, tudo bem, ótimo. Mas, de verdade, no dia a dia a gente não se alimenta. Daqui a pouquinho você vai chegar em casa igual um dragão. Né? Vai devorar. Ou vai para uma pizzaria, vai para algum lugar, vai tomar um açaí. Cadê o Marquinhos que gosta de açaí? Cadê o Marquinhos? Marquinhos, não foi arrebatado não, né? Está ali. Graças a Deus, né, pastor João? Está ali, açaí, vai tomar um açaí, vai comer um pastel, só coisa boa, né, gente? Ó, pizza, açaí, pastel, nada disso engorda, né? Nada, não, fica tranquilo, viu? Abusa para você ver, sabe de nada, inocente, pronto, misericórdia. Mas a gente se alimenta todo dia, o nosso espírito precisa de se alimentar todos os dias. Qual ferramenta você vai utilizar para ser alimentado espiritualmente, irmão? É você e Deus. Você tem um monte de possibilidades hoje, um monte.
A Helenice, nesse momento, ela está fazendo lá no momento devocional dela a leitura do livro que eu escrevi agora, do e-book, que está disponível para vocês, que a gente disponibilizou gratuitamente aí, e você pode baixar depois o e-book, que com certeza você vai ser edificado. Ela está usando isso aí para a leitura devocional dela no momento, né? Mas você tem oração da manhã de tantos pastores, tem desse pastor, tem de outros pastores, tem tanta coisa. Cuidado com quem você vai ouvir também, isso vai definir muito, tá bom? Então, Daniel, ele decidiu no seu coração, e isso foi algo extraordinário. Observe, não espere o carnaval do próximo ano chegar. Você precisa decidir agora o que você vai fazer quando chegar de novo. Tem que decidir agora. Mas não é só o carnaval, são os conceitos que para o mundo é normal e que para a gente não é normal. E que às vezes vai se tornando normal para a gente como igreja, porque a gente não tem posicionamento firme. Eu não estou falando de mim como pastor, eu estou falando de você como ovelha. Você precisa de ouvir o que é pregado nessa casa, você precisa de praticar o que é pregado nessa casa. Porque o que a gente ministra aqui da frente é o que a palavra de Deus nos orienta. A D.A. Carson é um grande comentarista da Escritura. Ele fala uma coisa muito interessante sobre santidade. Ele disse assim: a santidade não é um conjunto de regras, é uma resposta de amor a um Deus que nos amou primeiro. Se você está pensando que a santidade é um conjunto de regras, é um conjunto de vamos dizer assim, de paradigmas criados no meio evangélico, você não pode isso, aquilo, isso outro, você não pode nada. Não é isso, não é isso. A gente sempre fala aqui que o evangelho ele é leve, ele é simples. E é esse evangelho que a gente tem pregado, não é aquele evangelho da imposição. A gente, de verdade, irmãos, a gente procura correr do farisaísmo. Inclusive, nos meus posicionamentos, eu procuro assim, tomar muito cuidado, porque eu não quero ser um fariseu dos tempos atuais. A gente já tem muito nos tempos atuais. Mas a gente também tem posicionamento bíblico, a gente também sabe o que a palavra de Deus diz sobre tantas coisas. E a gente não pode se omitir. Eu acho que chega um tempo em que no meio evangélico, né, nacional, enfim, no mundo afora, é sim necessário que hajam posicionamentos. É necessário que hajam posicionamentos. Você vê gente hoje, por exemplo, se posicionando sobre uma música que se tornou agora já muito famosa, aquela música Auê, né? E aí quando você pega para fazer uma leitura da letra da música, você vê uma mistura dos traços da Umbanda, do Candomblé, você vê as caracterizações, a forma com que o pessoal se vestiu. E aí no meio da música você vê e ouve dizer que a Maria é bem-vinda e o Zé também. Está falando de Zé Pilintra e Maria Padilha, que é cultuado nos centros afros aí. Cada um faz sua escolha. Eles cultuam lá e a gente cultua o nosso Deus aqui. Mas aí trazer isso para dentro do contexto da igreja, a gente tem que ter posicionamento. A gente tem que saber o que a gente quer da vida. Gente, repito, não é aquela atitude farisaica de ficar apontando. Eu não estou nem apontando o dedo, só estou dizendo que eu acho que não convém, não dá certo. Até porque é declarado na música aí o que eu estou dizendo para vocês. Como que nós vamos servir a dois senhores? E a música nem sequer fala de Jesus, do Espírito Santo ou de Deus. Não tem essa palavra lá, essas palavras. Mas tem o Zé e tem a Maria. Para o indouto, ele vai traduzir a Maria como uma pessoa simples. Ele vai traduzir o Zé como uma pessoa simples. Porque quando eu ouvi da primeira vez, eu não tinha prestado atenção, eu achei que fosse isso. Aí depois eu li, eu reli, e eu falei, não, tem alguma coisa muito doida aqui, muito estranha aqui nesse negócio. Entenderam? Amém? Você não precisa ser fariseu, mas você tem que ter inteligência bíblica. Você precisa de saber o que você vai trazer para a sua vida. E vou falar para vocês uma coisa, daqui a pouco tem um monte de gente cantando nas igrejas aí fora essa música. Se já não tem, não digo nada. Já não tem, não digo nada. Então, cuidado. Terceira coisa, vamos lá. Terceiro princípio aqui, Daniel entendeu que existia uma coragem do posicionamento e de ousadamente ser a minoria. Ele decide ser a minoria, né? Ele vai falar que, olha, eu não vou me contaminar com isso. Se os outros vão, o problema é deles. Se o outro vai achar que sexo antes do casamento é bom, deixa ele pensar assim. Você não tem que pensar assim. Você não tem que
Você não tem que viver nessa cultura do liberalismo, do que tudo pode. E aí eu vou falar para vocês uma coisa ainda, mais doida. No meio evangélico você vai ter pastores que vão incentivar essas práticas, entendendo como uma coisa muito normal. Ah não, o jovem tem mais é que se conhecer mesmo, sai com um, sai com a outra, sai com a outra, sai com o outro. Você tem que conhecer, você tem que saber se é bom antes de casar. Misericórdia. Você vai ter pastor liberal que vai dizer isso do púlpito da igreja em alto e bom som. Mas do púlpito dessa igreja, você nunca vai ouvir um negócio desse. Você vai ouvir o contrário. Você vai ouvir o contrário. E a gente procura assim, não é o tempo todo ficar falando dessas coisas, mas a gente fala também. A gente tem mensagens de tudo quanto é jeito. Só você olhar todas as mensagens que foram pregadas no ano passado, teve mensagem de santificação, teve mensagem de exortação, teve todo tipo de mensagem. A gente procura falar sobre tudo um pouco. E também sobre santidade, porque é tão sério isso. Olha só, interessante que Paulo vai falar isso já no Novo Testamento, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Esse texto aqui está num contexto onde Paulo vai exortar a igreja falando de comidas sacrificadas para outros deuses. E ele vai dizer que tudo é santificado a partir da oração. Mas tem um detalhe, naquela época, quando a gente vai estudar os textos, né, de Coríntios, a gente vai lembrar que o pessoal fazia rito sacrificial com os animais num dia, à noite geralmente, e no dia seguinte pegavam aquelas carnes e vendiam no açougue normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, por isso que Paulo vai falar, ó, você tem que tomar cuidado com o que você está comendo, a oração santifica, ela vai santificar, é lógico. Mas agora imagina só a cena. Vamos imaginar que eu saio daqui da Betel, e aí de repente eu vou pegar ali a estrada e tem uma encruzilhada, e de repente eu olho para o lado e tem um baita de um frango assado, chique, bem colocado ali e tal, né? Com umas colorações diferentes, e bem iluminado com algumas velas, alguma coisa assim. E de repente eu olho para aquilo tudo e falo, não, mas a Bíblia diz que é santificado. Aí eu vou lá e já pego uma coxa e já sai a sobrecoxa junto, irmãos. Pensa no negócio. Eu falo, está abençoado, Senhor, eu vou comer. Gente, tem que ser meio xarope para comer uma coisa que você sabe que foi consagrada. Entendeu? E as festas que acontecem por aí fora, você sabe que está sendo consagrado. Aí você vai lá e vai comprar ainda, vai colaborar para aquilo, cuidado, cuidado. E aí não vou entrar em detalhes aqui, porque tem tanta festa que acontece nessa cidade, tem gente vendendo acarajé e não sei o quê, daqui a pouco você vê uma festa LGBTQI+, ali do lado, e a coisa também que é atrelada, porque aquela pessoa também acredita naquele tipo de coisa, aí você vai lá e vai colaborar para aquilo, e acha que é muito normal. Não é por aí. Você tem que saber discernir os ventos em sua volta. Preste atenção nisso. Essa mensagem eu estou pregando bem tranquilamente para você entender muito bem, né? Até questão do como eu estou falando, eu quero que você entenda bem algumas coisas. Então, observe, não é porque eu sou servo de Deus que eu vou chegar e vou pegar uma coisa que eu sei que é consagrada e vou me apropriar daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado. Deu para entender, irmãos? É um alerta para nós, alerta para nós, alerta para os jovens, alerta para os nossos jovens, né? Alerta, Marquinhos, alerta lá no grupo, alerta no grupo, gente, cuidado, gente, cuidado, gente, cuidado. Esses dias a gente sabe que o inimigo está assim furioso contra a mocidade. O que era mais fácil para Daniel, irmãos? Era mais fácil ele comer e se misturar para sobreviver, sim ou não? Lógico, a gente come, está tudo resolvido, é do bom do melhor, é tudo de bom mesmo, a gente está bem cuidado, fomos deportados para cá, mas afinal de contas, nós estamos diante de tudo isso aqui de bom. Mas Daniel, ele escolhe o risco da fidelidade em vez da segurança da mediocridade. Eu vou repetir essa expressão. Daniel, ele escolheu o risco da fidelidade em vez da segurança da mediocridade. Escolher a sabedoria é uma decisão. E escolher a mediocridade também é uma decisão. Você precisa saber onde você quer pisar. Posicionamento é tão sério, e às vezes a gente fala assim, não, mas a maioria está com a razão. Nem sempre a maioria está com a razão, cuidado. Lembra do dilúvio lá? Nação inteira toda arrebentada, no pecado até o talo. Carnaval era pouco para aquilo que eles viviam. Situação muito parecida com Sodoma e Gomorra, acredito verdadeiramente nisso. Aí Deus olha lá e fala, não é possível.
creio homem bom, mas vai fazer essas porcarias, vai se envolver. E a Bíblia fala de um momento de caos. O pecado estava reinando, chegou no nariz de Deus, chegou nas narinas do Senhor. Ele vai ter, quando fala, filho, constrói uma barca grande aí, porque eu vou acabar com tudo. Sobra quantos, irmãos? Da humanidade toda. De todos os povos ali, sobra quantos? Sobra 8 pessoas. A santidade, ela vai exigir uma separação. O que significa a palavra santidade ou santo? Santo significa separado, né? Separar, se separar. Agora deixa eu só abrir um parênteses aqui muito importante. Tem muita coisa na vida que a gente aprende através do que os outros dizem, né? Cuidado com isso, tal. Graças a Deus. Mas o meu e o seu maior professor é o Espírito Santo. Amém? Ele diz para nós o que devemos e o que nós não devemos. O seu não prega mais do que as suas palavras. Mas não precisa de dizer não para os outros. Você só precisa viver o não. Deu para entender? É assim, eu sei o que eu quero, então eu vou viver isso. Com o meu estilo de vida, eu estou dizendo que isso aqui não é importante para mim. Se o outro quer fazer, o problema é dele. Eu tenho, graças a Deus, hoje a gente tem outros amigos fora da igreja. A gente tem um amigo espírita, homossexual, e respeito eles. Que a gente pode conversar de boa, sem problema. Sem problema. Ele quer continuar naquela prática, mas assim, eu sei o que é bom para mim. Então, eu oro a Deus para que o meu estilo de vida, ele possa observar e ver, olha, tem uma coisa diferente aí. É isso, acho que a gente vive. Daniel decide isso. Não tenha medo de ser diferente na roda dos escarnecedores. Em algum momento, Deus vai te levar para dentro da roda dos escarnecedores. Cuidado. Deus vai te permitir estar lá. Esse só tem que tomar cuidado, para ser diferente lá no meio. Francis Chan, que escreveu o livro Louco Amor, um livro extraordinário, diz: Deus está procurando pessoas apaixonadas por Ele, que não se importam em parecer tolas para o mundo, contudo que sejam fiéis a Ele. Os outros vão olhar para você e para mim, como servos de Deus, como homem, como mulher, e vão dizer assim, isso é bobo, vive essa vida. E é interessante que algumas pessoas sempre eles vão tentar, de alguma forma, querer falar alguma coisa sobre o que vivemos, sobre o cristianismo. Tem uma pessoa que eu conheço, fora desse contexto de igreja, lógico, lá fora, e ele tem uns pensamentos, a gente conversa de vez em quando, é muito interessante, mas às vezes surge alguma conversa que no fundo eu sei qual é a intenção, e eu consigo discernir. Aí o Espírito Santo já fala, filho, vai para esse caminho agora. E a gente tenta continuar desenvolvendo o diálogo, amém? Deixa eu só te falar uma coisa muito séria aqui agora, presta atenção, olha para mim, por favor. Tem mesa que você não pode se assentar. Você não pode se assentar. Daniel decide não fazer parte daquela mesa. Tem mesa que não vale para você, não é boa para você. Você vai ser convidado para essas mesas, mas você tem que saber discernir se aquilo vai acrescentar ou não na tua vida, se vai ser bênção ou não na tua vida. E eu estou falando de tudo na vida. Vai ter as mesas das supostas oportunidades, vai ter as mesas das supostas, vamos dizer assim, vontades de Deus. Não, essa é a vontade de Deus para você. Irmãos, a gente tem que tentar entender de fato o que é a vontade de Deus para nós. É por isso que às vezes eu recebo algum convite para pregar em algum lugar ou em alguma igreja e eu não aceito. Tem muitos lugares que eu vou, mas tem muitos lugares que eu não tenho autorização de Deus. Mas como que você consegue entender isso? Orando. Eu vou orar, eu vou buscar Deus, aí eu pergunto para Deus, Deus, eu devo ir pregar nessa igreja ou não? Igrejas pequenas, igrejas grandes. Tem igreja que eu sinto que não é para eu ir. Eu não tenho autorização de Deus para ir. Quando eu entendo que, a partir do Espírito Santo, do discernimento que Deus me deu pela misericórdia dele, eu não devo ir, eu aquieto o meu coração e digo não. E é interessante que às vezes as pessoas elas não gostam de receber ou não. Mas eu não me envolvo nada em que eu não tenho autorização de Deus. Deixa eu colocar uma chave na sua mão. Pastor, eu estou com uma situação aqui para resolver, eu devo fazer isso ou não? Alguns anos atrás, bons anos atrás, foi escrito um livro, que é muito antigo, que tem como título Em Teus Passos o que Faria Jesus. Um livro muito bacana, simples leitura, mas muito bacana, define muita coisa, te ajuda a definir muita coisa. E aí,
eu costumo sempre fazer para mim mesmo uma pergunta. Quando eu estou diante de um dilema, de alguma situação. A pergunta que eu faço para mim mesmo, e essa é a chave que eu quero colocar na tua mão, é: Jesus faria o que nesse momento? Ele iria para esse lugar? Ele estaria nesse lugar? Ele faria isso? Ele usaria essas palavras? Ele estaria vestido dessa forma? Como é que Jesus estaria? Gente, depois que eu comecei, isso já tem muitos anos, eu comecei a pensar dessa forma. Na verdade foi assim uma coisa tão boa que Deus fez para a minha vida, e eu consegui assim resolver com mais facilidade as coisas, com mais tranquilidade. Aí eu falo assim: Senhor, obrigado porque o Senhor dá a luz para nós. Então faz para você essa pergunta. Você foi convidado para algum lugar? Pergunta: Jesus, o Senhor estaria comigo? O Senhor iria nesse lugar? O Senhor estaria com essas pessoas? O Senhor estaria com essa família? O Senhor estaria do meu lado agora, nessa mesa que eu vou me sentar, que me convidaram para sentar? Eu repito, tem mesa que você não deve sentar, irmão. Entenda, por favor, entenda. Para o seu próprio bem, entenda isso. Tem lugar que você não pode sentar, porque se você se assentar, você vai se comprometer. Tem lugar que o fato de você se assentar, você se compromete. É por isso que eu não faço parte de alguns movimentos na cidade. Alguns movimentos eu não faço parte, porque eu não quero me comprometer. Eu não vou me comprometer com ninguém. Meu compromisso é com Deus, é com essa igreja, é Jesus, é o Espírito Santo. Gente, olha só, Daniel, ele viveu o resultado da integridade, a excelência que vem de Deus em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, diz lá Daniel 1:20. Lá na frente, o rei os achou 10 vezes mais inteligentes, doutos, sábios. Mas por quê? Porque a decisão foi de não ser contaminado com a cultura, embora ele tenha que ter tido conhecimento da cultura. Nós temos que conhecer todos os assuntos, irmãos. Quando eu falo todos, é todos. Cuidado com... Tem gente que não está preparado para conhecer algumas coisas. Tá? Me permita, é bem rápido. Eu quero finalizar já essa palavra. Estava fazendo um curso uma vez, eu estava avançando um pouquinho mais nos estudos da teologia, era um curso de mestrado. E a gente tinha umas leituras para fazer bem estranhas, mas eram necessárias. E aí foi colocado um livro na nossa mão, escrito por um judeu, e eu não vou falar o nome do autor e do livro, mas era um livro muito interessante, eu tenho ele guardado até hoje, lá nos arquivos secretos da minha estante, não fica à vista para ninguém ver, e ter curiosidade de querer pegar, e enfim. Mas eu li aquele livro e quando eram leituras obrigatórias, era uma das leituras obrigatórias. Eu me lembro que nós íamos para os encontros, assistíamos aulas, apresentávamos trabalhos do encontro anterior, e no encontro seguinte, aulas e apresentação de trabalho. E aí, no segundo ou terceiro encontro, já não foi um rapaz. E aí eu falei, o rapaz estava firme com a gente aqui, já avançando para o final do curso. Por que ele não voltou? Lá do Amazonas, ele vinha do Amazonas para São Paulo. A gente ficava quase 20 dias ali confinado, só no estudo, de manhã, tarde e à noite, direto. E aí ia para casa com leituras, 3.000 páginas de leitura para 3 meses. 3 meses e meio, mais ou menos. E aí, mas que o rapaz não veio? O rapaz, gente boa, pensa, pastor, irmãos, um pastor. Pastoreava uma boa igreja lá no Amazonas. Por que não veio? O que aconteceu com ele? Ele foi fazer a leitura desse livro aí e mexeu com a cabeça dele. Então tem a faces do conhecer que nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com elas, para assimilar. Eu, particularmente, eu procuro conhecer sobre todos os assuntos que vocês possam imaginar. Tanto da perspectiva cristã como da não cristã, para eu entender alguma coisa. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, meu coração está blindado, graças a Deus por isso. Pela misericórdia do Senhor. Mas você precisa conhecer as coisas para poder falar. Gente, por último aqui, queria frisar uma frase do pastor Rick Warren. Ele disse assim: a verdadeira promoção não é subir na carreira, é crescer no caráter. E Daniel cresce no caráter. Quando você cuida do seu caráter, Deus cuida da sua reputação. Graças a Deus por isso. Amém? Eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: Daniel 1, ele nos ensina que é possível estar na Babilônia sem se comprometer com a Babilônia. Nós estamos na Babilônia, irmãos.
Nós estamos. Nós estamos com os nossos pés na Babilônia. Olha para fora e você vai ver. Mas a gente pode viver aqui sem se contaminar com as iguarias do reino babilônico. Que seja assim sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tenha sabedoria. A gente tem aí 3, 4 dias de bagunça na cidade, bagunça em tantos cantos. E você precisa discernir muito bem onde é que você vai colocar o seu pé.